Continuando então, a gente viu como a gente cria os comandos para esses exercícios aqui. Agora o autoincremente. Isso é uma função bem útil que a gente vai utilizar para ele gerar os identificadores automaticamente para a gente, tá? Então, o autoincremento ele permite que um número único seja gerado automaticamente quando um novo registro é inserido na tabela. Ou seja, por exemplo, quando eu inserir uma nova informação, eu vou inserir um novo funcionário, um novo produto, um novo filme, tanto faz. Toda vez que eu for inserir uma nova informação, ela, como vocês sabem, precisa ter um número único associado a ela, né? Um registro único. Às vezes eu não tenho nada único no sentido como um CPF. CPF uma pessoa tem. Agora um produto não necessariamente tem um código único dele. Então dessa forma eu preciso ter algum código gerado pelo próprio banco de dados. Que é justamente isso que a gente vai poder utilizar com autoincrement, tá? Os códigos, por exemplo, o código da financeira, daqui no exemplo anterior, o próprio código do cliente, o código da alocação, todos esses códigos aqui poderiam ser criados com o autoincrement, porque daí eles, toda vez que a gente inserir um novo cliente, ele vai adicionar o valor do próximo cliente, tá? Então, por padrão, o valor inicial do autoincremento é 1 e aumentando de 1 em 1. Ou seja, quando eu vou cadastrar a primeira pessoa, quando for cadastrar a primeira pessoa, ela vai ter o código 1. Quando for cadastrar a segunda pessoa, o autoincremento já vai colocar o código dela como sendo 2. Quando for cadastrar a terceira pessoa, o código dela vai ser 3. Quem vai colocar esses códigos automaticamente aqui vai ser o próprio autoincremento, tá? Autoincremente. Para cada novo registro. Isso que é interessante. É basicamente isso que o autoincrement faz. Exemplo, tá? Como que eu faço para ter como é que eu faço para criar o autoincremento numa tabela? Vamos lá. Basicamente é o seguinte, vou no exemplo 1 aqui. Vou criar a tabela pessoa, então create table pessoa. Imaginemos que nós precisamos, para o ID da pessoa, o identificador da pessoa, vai ser do tipo inteiro, não nulo. Vocês não sabem ainda o que é isso, tá? Eu vou tirar isso por enquanto que eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E vai ser autoincremente. Autoincremente. Significa que toda vez que eu inserir uma nova pessoa, o ID dela vai ser um valor, ou vai ser um próximo valor. Vou ter o nome da pessoa, tipo varchar 255. Não vou colocar not null ainda, porque eu já vou ensinar mais pra frente. Idade integer e primary key. Eu preciso definir. O autoincrement ele é especialmente utilizado para as chaves primárias, tá? Justamente para fazer com que eu tenha valores distintos para as pessoas na chave primária. Então eu posso colocar aqui já primary key, ID pessoa, tá? Eu basicamente estou dizendo que agora o ID da pessoa é a chave primária. Tá? Executei, deu certo, está aqui a tabela pessoa. Se eu for aqui em estrutura, tem o ID da pessoa, do tipo int, o nome do tipo varchar e a idade do tipo int. Tem essa chavezinha aqui em amarelo porque é uma chave primária, o ID da pessoa, tá? Por causa desse primary key. Agora a gente vai ver o autoincrement funcionando. Vamos inserir dados. Inserir aqui. Vamos inserir. Eu vou ter que maximizar isso aqui. Eu vou inserir
sem nenhum ID, eu vou inserir o nome da pessoa, por exemplo, o Thiago. Vou mandar executar e ele criou. Se eu for aqui em procurar, ó, vai ter o Thiago cadastrado e o ID da pessoa dele é 1. Pode ver que eu em nenhum momento eu coloquei o valor 1, tá? Quem colocou isso foi o próprio autoincremento. Se eu for cadastrar uma segunda pessoa, por exemplo, Maria, eu não estou colocando aqui o valor nenhum do ID, tá? Vou mandar executar de novo. Procurar. Tá aqui, ó, Maria com código 2. Então é isso que o autoincremento faz. Ele vai colocando o próximo valor na coluna quando eu não informo o valor padrão dele. Ok? Eu posso fazer, mas eu posso fazer o seguinte, ó, por exemplo, eu quero colocar o José. Ah, mas o José tem que ficar com o ID 5, por exemplo, obrigatoriamente. Posso colocar? Pode, tá aí, ó, 5, executar. Pronto. Ó, o José com o ID 5. Claro que vai dar pau depois, porque quando ele chegar aqui 3, 4, quando chegar no 5 ele vai dar erro. Mas vamos lá. Por isso que normalmente quando bota autoincremento é pra gente não se estressar se preocupando com o ID aqui. Ele coloca sozinho. Beleza? Ah, e eu também posso alterar o valor inicial. Ah, professor, mas eu já tenho um banco de dados com 99 Ds. Como é que eu faço para o autoincremento começar em 100 e não começar em 1? A gente altera, tem como alterar. Vamos aqui em SQL. Alter, para variar, alter table. Aí, qual é a tabela que eu quero mexer? E autoincremento igual ao valor que eu quero. Tabela pessoa, autoincremente, o valor que eu quero que ele inicie em 100, sei lá, pode ser 50 no caso aqui. Executar, aí vai começar em 50. Vamos testar? Vamos em série, vamos colocar aqui Pedro, tá? Executar, o Pedro vai ser o ID 50. Vamos lá, procurar, ó, tá aí, ID 50, o Pedro. Beleza? Constraints, tá? Agora a gente vai para as restrições. Então nós podemos adicionar algumas restrições no banco de dados dependendo de algumas regras que a gente tenha que seguir. Tá? Então restrições são regras aplicadas aos dados em uma tabela. Restrições são usadas para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma tabela. Então, por exemplo, eu quero que os campos dessa tabela, que essa coluna não tenha nenhum campo nulo, por exemplo. Ou eu quero que esse campo aqui seja a chave estrangeira de outro campo, ou que esse campo seja a chave primária. Então, são regras, são restrições que a gente insere no banco de dados, nas tabelas, para garantir algum tipo de precisão ou confiabilidade. Né? Então, isso garante a precisão e confiabilidade dos dados na tabela. Se existir qualquer violação entre as regras e os dados no ato de inserção, a operação ela é abortada automaticamente. Então, isso garante que tu tente inserir, por exemplo, sei lá, tu tente inserir um valor nulo num nome, por exemplo. Não faz sentido o nome de uma pessoa ter o valor nulo. Tá? Ou outra coisa, eu quero que as pessoas sejam apenas maior de idade no meu sistema, por algum motivo, sei lá. Então eu tenho como criar uma restrição que a idade vai ser sempre maior que 18. Tá? Então isso existe, se houver tentar inserir um dado com as informações que estão fora da restrição, ele não vai permitir. Então as restrições podem ser em nível de coluna ou em nível de tabela. Tá? Restrições em nível de coluna se aplicam aos dados da coluna específica e restrições de tabela se aplicam a todos os dados de todas as colunas da tabela. Tá? As restrições, existem outras, mas as mais comuns são not null, como vocês viram até no início lá. As mais comuns são not null
e unique. Então vamos lá. Aí not null garante que uma coluna não tenha valores nulos. Tá? Valor nulo é como se fosse um valor vazio. É que vazio é diferente de nulo também. Não sei se vocês viram isso em programação. Por exemplo, quando vocês podem criar uma string A, por exemplo, vazia. Tá? Isso aqui é uma string vazia, correto? Ou seja, uma string sem nenhuma informação, sem nenhum caractere. Mas eu posso também criar uma variável nula. Null. Tá? Ou seja, ela não tem nada, absolutamente nada dentro dela. Tá? Vazio, ele ainda existe. Existe o quê? Existe o tipo de dado que é uma string, mas nulo é a ausência de qualquer informação. Tá? Então, o not null permite que eu defina que algumas colunas não permite que elas tenham valores nulos. Tá? Unique garante que todos os valores de uma coluna sejam diferentes. Tá? Então, por exemplo, eu quero que a coluna CPF tenha todos os valores diferentes. Que forma que eu garanto que isso aconteça? Com a restrição unique. Tá? Então, eu posso utilizar o unique para uma coluna CPF ou para uma coluna RG, por exemplo. Tá? Primary key. Basicamente, primary key é uma combinação do not null e unique, tá? Porque justamente a chave primária, a ideia dela é identificar unicamente cada linha da tabela. Então, para isso, para eu conseguir identificar cada linha unicamente, ou seja, aquela linha tem que ser diferente de todas elas, ela precisa ser única, né? E não nula. Beleza? Que é a chave primary key e a chave primária, tá? Ou atributo identificador, é tudo a mesma coisa, só em níveis diferentes. Outras restrições mais comuns são foreign key, que é chave estrangeira, que identifica unicamente uma linha em outra tabela. Então vai ligar basicamente as duas tabelas. Já vamos ver mais detalhes quando chegar lá. Nós vamos ter o check, que garante que todos os valores em uma coluna satisfaçam uma condição específica. Então eu posso definir alguma condição específica no momento de inserção de dados. E eu tenho o default, que define o valor padrão para uma coluna quando nenhum valor foi especificado. Tava comendo as palavras, tava com fome nesse dia. Quando nenhum valor for especificado. Tá? Então, por exemplo, o cara quando estava preenchendo, por exemplo, quando ele estava preenchendo, vamos lá. A cidade dele. Quando ele não tá preenchendo, quando ele esqueceu de preencher a cidade, qual é o valor padrão se ele não preencheu? O valor padrão é uruguaiano. Beleza. Então o default vai ser uruguaiano nesse caso. Tá? É basicamente isso, né? Que é o valor default, né? O valor padrão. Vamos lá. Not null. Então a restrição not null, ela garante que uma coluna não irá aceitar valores nulos. Ou seja, um campo sempre terá necessariamente um valor. Tá? Ele tem que ter algum tipo de valor. Isso significa que você, por exemplo, não poderá inserir um novo registro ou atualizar um existente sem ter um valor para essa coluna. Tá? Sempre tem que ter declarado o valor que vai ser inserido nessa coluna. Exemplo. Vamos lá. Eu quero criar o código do cliente e quero garantir que ele não seja nulo. Deixa eu lá. Tabela cliente. Então eu vou lá. Create table cliente. Opa. LD. Código cliente integer not null. Então código cliente, que é a coluna, né, que é o atributo, código cliente, integer, que é o tipo, not null, ou seja, não pode ser nulo. Ou seja, não posso ter nenhum código nulo. E o nome do cliente, varchar nome, varchar 255, 255, show. Não precisa dessa vírgula aqui. Eu vou inserir, vou executar. Venho aqui em cliente, estrutura, e está aqui ó, o código do cliente do tipo int e o nome varchar 255. E olha só, nulo não, ou seja, eu não posso ter valores nulos na tabela cliente. Desculpa,
na coluna código do cliente, tá? Se eu vou tentar inserir um dado, tá? Vou inserir no nome Thiago, no nome eu vou inserir Thiago e no código do cliente eu vou inserir o valor 1, tá? Então eu estou inserindo o valor 1, executar, ele vai dar certo, tá? Porque o 1 não é nulo, é um valor, né? Se for aqui em procurar, vou ter 1 e o Thiago. Agora vamos tentar inserir nulo. Vou inserir um nome aqui, Maria, só que agora vai ser nulo, ou seja, eu vou deixar vazio aqui. E vou tentar executar, vai dar erro. Incorreto intervalo. Ele está dizendo basicamente, cara, tu tinha que ter inserido algum valor no código do cliente, porque ele não aceita nulo. É isso. Ou seja, ele vai fazer com que não aceite valores nulos. Ah, professor, mas eu já tenho uma tabela, por exemplo, aqui da pessoa, que o ID da pessoa... que o ID já é not null. Como é que eu faço para adicionar? Por exemplo, eu quero colocar no idade aqui, para ele ser not null, tá? Por exemplo. Como é que eu faço para colocar essa restrição aqui na idade? Nós vamos em Alter Table, nós vamos alterar a estrutura da tabela. Nesse caso aqui, eu vou alterar a estrutura da tabela pessoa. Modify. Alter Table cliente, modify, código cliente, integer not null naquele caso lá. Nesse caso aqui vai ser modify aqui é a idade, né? Nesse caso aqui que eu estou fazendo, integer, idade é inteiro, integer not null, tá? E vírgula, vou executar e dado truncado. Por que deu dado truncado? E o que ele fez basicamente? Porque eu já tinha idades nulas antes. No vídeo, vocês podem voltar ali e aqui no procurar vai aparecer null, tudo null. Aí quando eu defini que a coluna de idade não pode ser nula, ele colocou tudo zero para onde que tinha null. Tá? Ele fez isso automaticamente. Mas enfim, funcionou. A gente pode ver aqui que a idade é nulo. Não. Ok? Unique. Então, uma restrição unique. A restrição unique define que a coluna deve conter campos únicos para uma tabela. Tá? Ou seja, não posso ter valores iguais. A restrição unique permite indicar que os valores dessa coluna não podem se repetir. As chaves primárias possuem uma restrição unique. Várias colunas podem ser definidas como unique também, não tem problema, tá? Por exemplo, vamos criar essa tabela aqui. Façam aí junto na casa de vocês, tá? Será que eu consigo? Então, é a tabela cliente. Eu tenho que dar um drop nela antes. Por quê? Porque a tabela cliente já existe aqui, tá? Vou copiar isso aqui. Deixa eu dar um drop table cliente. Porque justamente eu vou tentar recriar a tabela cliente, não é isso? E para poder recriar eu tenho que apagar ela primeiro, tá? Eu apaguei a tabela cliente e agora eu vou recriar ela novamente, tá? Agora sim. Então, vou criar o código do cliente inteiro não nulo, nome do cliente varchar não nulo, endereço do cliente varchar 255 e unique código do cliente. Significa que na coluna código do cliente ela vai ter que ser único. Ele não permite que eu insira dois dados com o mesmo valor, tá? Então, vou executar e vou mostrar para vocês. Então, o código do cliente aqui tem que ser unique. Deixa eu pôr em estrutura aqui. Aparece, inclusive, essa própria chavezinha aqui como índice, tá? Não nulo, como já estava lá.
Bom, vamos tentar inserir aqui. Vou inserir o código 1 do Thiago. Executar. Agora, tá código 1 do Thiago. Agora eu vou tentar inserir outra linha com o mesmo código 1, só que é a Maria. Mas ela pode ver que eu inseri o mesmo valor aqui do código. Vai dar erro, porque já existe o código 1 do Thiago, que deu justamente o erro, mensagem da SQL. Entrada 1 duplicada para a chave código do cliente. Então a gente acabou de criar o código do cliente como sendo único. Então a entrada 1 já existia e ele disse então que está com erro, que é o problema. Tá? Dessa forma ele não permitiu que eu cadastrasse a Maria com código 1. Bem, basicamente esse é o unique, mas eu posso criar unique para mais de uma chave ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso ter um código do cliente com um cliente com o mesmo nome e o mesmo código ao mesmo tempo, que é o caso aqui. Nesse caso, nós precisamos, para criar esse tipo de restrição, a gente precisa definir constraint, o nome da restrição, unique e as duas, nesse caso, as duas colunas que eu quero adicionar essa restrição. Tá? Deixa eu dar um drop na tabela cliente antes disso. Drop table cliente. Ok. Sumiu a tabela cliente, agora eu vou recriar ela novamente. Então, dessa vez, agora eu estou definindo especificamente, que eu estou criando uma restrição chamada cliente, justamente utilizando a restrição unique com o código do cliente e o nome do cliente. O que isso vai acontecer? Vou mandar executar. Tá, funcionou. Olhem só, não tem nenhum dado aqui, vou inserir dados, tá? Eu vou criar o código 1 do Thiago. Agora eu vou tentar criar o código 1 da Maria, ok? Vai funcionar? Vai funcionar, ele vai cadastrar. Professor, mas o senhor não disse que era unique? Estão os dois com o mesmo código. O senhor não disse que era único o código do cliente e o nome? Sim, quer dizer que eu não posso ter outro cliente com código 1 e nome Maria. Quer ver? Se eu tentar inserir agora um código 1 chamado Maria, dessa vez ele não vai me permitir, porque já existe um código 1 chamado Maria. Ele vai, dá erro. Entrada 1 Maria duplicada para a chave o cliente. Entenderam? Então é o conjunto das chaves que tem que ser único nesse caso. Eu posso ter uma pessoa com o mesmo código e nome diferente. Eu posso ter pessoa com nome igual e códigos diferentes. Mas eu não posso ter uma pessoa com o mesmo código e o mesmo nome. É isso que esse unique desse exemplo funciona. É assim que ele funciona. Tá? É assim que esse unique nesse exemplo aqui funciona. Ah, professor, mas eu quero então adicionar essa restrição de unique numa tabela que já existe. Show de bola. Podemos fazer isso. Vamos lá. Vamos utilizar o alter. Nesse caso aqui já existe a restrição, né? Porque a gente acabou de criar. Eu vou usar o drop primeiro para tirar e depois eu adiciono eles novamente, tá? Vai ser alter table cliente drop index, um índice index o cliente, só isso, né? Ponto e vírgula, executar. Tem certeza? Sim. Apaguei a restrição. Se eu for aqui agora na SQL, vamos na estrutura. Nenhum índice definido. Se vocês fossem aqui antes, estaria aparecendo o índice, o cliente. Tá? Que até aqui saiu as chavezinhas. Bom, agora vamos adicionar novamente vamos dizer que eu quero adicionar agora o unique só no
só na coluna código cliente. Então vai ser alter, que eu vou alterar a informação da tabela. Qual tabela? Alter table cliente, a tabela cliente que eu quero alterar. Eu quero adicionar o que? Uma restrição unique. Add unique em quem? Na coluna código cliente. Ponto e vírgula. Executar. Professor, deu erro. Claro. Por que deu erro? Ele vai tentar criar essa restrição. Só que eu já tenho dados com o código duplicado, então ele não vai permitir adicionar a restrição. Tá? Então eu vou apagar esses dados aqui. Não está aparecendo para eu poder excluir. Tudo bem, vamos excluir no braço então. Delete from. Na verdade não precisa, se não me engano. Delete from cliente. Aí ele vai chiar, ele vai dizer, tem certeza? Sim. Tá, apagou. Aí apaguei todos os dados, beleza. Então agora nós vamos tentar adicionar de novo aquela restrição. Alter table cliente add unique. Eu quero definir que o código do cliente seja único. Na tabela cliente, executar, funcionou. Show de bola. A estrutura está aqui, ó. Parece até a chavezinha dele também. Se eu tentar... Bom, a gente já fez esse teste antes, né? De tentar adicionar uma chave ou dois registros com a mesma chave. Então agora, é a mesma coisa para o alter table. A diferença é que eu tenho que definir a constraint, tem que colocar, quando for mais de uma coluna, tem que dizer, é uma restrição que eu estou colocando, esse aqui é o nome dessa restrição. Qual é a restrição? É um unique dessas duas colunas aqui. Basicamente é isso. Ok? Próximo, primary key. Então é a chave boa e velha, chave primária, que nós já bem conhecemos. Então ela identifica cada linha de forma única em uma tabela. Ela contém uma restrição unique implícita, que eu comentei antes, né? Não podem haver valores nulos, então ela já define que é not null também. Uma tabela pode ter apenas uma primary key, tá? Ou apenas uma chave primária. Uma tabela não pode ter mais de uma chave primária. Ok? E a chave primária pode consistir de uma ou mais colunas. Professor, mas eu criei uma chave primária com duas colunas. Então ela tem mais de uma chave primária? Não. Quer dizer que é uma chave primária composta, tá? Sempre vai existir apenas uma e única chave primária por tabela, tá? Exemplo. Cliente de novo. Então vamos lá, vamos apagar drop table cliente. Tá, então aqui eu estou criando a tabela cliente. O que tem de diferente? Eu tenho a chave primária, que é o código do cliente nesse caso. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que o código do cliente é a chave primária desta tabela. Ok? Então eu só coloco primary key código cliente. Beleza? Executo e já era. Cliente, vem aqui em estrutura, está aqui a chavezinha amarelinha, que ali é uma chave primária. Tá? Com isso ele já define que aqui nulo está como não, e ele é unique, ou seja, eu não posso ter dois clientes com o mesmo código. Quer ver? Vamos lá, inserir código 1, nome Thiago. Acho que eu botei not null no CPF também, deixa eu ver, vai dar erro. CPF, realmente eu tenho CPF e alguma coisa, not null, nulo,
Eu tenho que ter código, o CPF não. Tá, beleza. Porque, ó, nulo, não, não, não. Tá, então vou em série. Código 1, CPF 123, nome Thiago. Executar. Duplicada para primary. Justamente ele está dizendo que eu não posso ter... Mas já tem algum dado para procurar? Ah, ele conseguiu... Ah, ele truncou os dados. Enfim. Então, ó, já tinha o cliente código 1, com CPF 0, que naquela tentativa ele cadastrou, mesmo assim, o cliente Thiago. Quando eu tentei cadastrar de novo com o mesmo código, com o código 1, ele não me permitiu cadastrar. Deu erro. Ok? Muito bem. É isso que se faz uma chave primária. Ela é not null e unique ao mesmo tempo. Tá? Professor, eu já tenho, eu quero... Ah, eu posso... Outra forma de fazer é direto colocar do lado da coluna primary key. Ok? Deixa eu até aproveitar e fazer um teste. Será que eu posso tirar o not null e o primary key vai funcionar? Vamos ver. Aqui em SQL, vou apagar de novo drop table tabela cliente. Vou recriar ela novamente. Deixa eu ver se eu tirar o not null aqui a princípio. Ele já tem que definir que é not null. Vamos ver. Vamos testar, aproveitar. Executar. Deu certo. Não deu erro na hora de criar. Se for em estrutura, nulo, não. Tá, então eu não preciso... Isso aqui é redundante, ó. Eu não preciso ter esse not null aqui do lado do primary key, porque o primary key já é not null e unique ao mesmo tempo. Tá? Então não precisaria colocar isso aqui. Então ele definiu inteiro, não nulo, e ele é unique, ó, chave primária. Beleza? É outra forma de fazer. Eu não preciso fazer que nem no exemplo anterior e colocar aqui embaixo e dizer qual é a chave primária composta. Se eu for fazer uma chave primária composta, eu preciso necessariamente fazer uma restrição embaixo aqui, tá? Por exemplo, eu posso utilizar como sendo chave primária composta o código do cliente e o CPF, tá? Que funciona da mesma forma que o unique naquele exemplo anterior. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Drop table cliente. Tá, deixa eu recriar novamente. Tá, essa é a diferença. Ó. Eu tenho que definir, tenho que criar uma constraint, uma restrição. O nome dela é PK cliente, porque primary key cliente, da tabela cliente. Qual a restrição que eu estou criando? Primary key. E eu estou dizendo aqui quais são as colunas que fazem parte da chave primária. Então, nesse caso aqui, ó, o código do cliente e o CPF formam uma única chave primária chamada PK cliente. E essa chave primária ela é composta porque ela tem mais de uma coluna. Tá? É isso. Executar. Funcionou. Vem aqui em estrutura. Tá aqui, ó. Tem as duas chavezinhas. Tá? O que significa na prática? É que nem aquele unique do que quando eu fiz aquela vez. Eu posso ter o código 1, CPF 123, Thiago. Tá? Esse aqui é o primeiro dado. Ó, tá aqui, ó. O cliente 1, CPF 123, nome Thiago. Eu posso inserir o código 1, CPF 321, Maria. Professor, mas já existe código 1, não vai dar erro? Não, por quê? Porque a chave primária ela é dos dois valores ao mesmo tempo, do código do cliente e do CPF. Então, nesse caso, ele só vai permitir que eu tenha um cliente com código 1 e CPF 123 e apenas um cliente, e vai permitir que eu tenha apenas um cliente com código 1 e CPF 321 nesse caso aqui. Então, se eu tentar criar outro, por exemplo, código 1, 123, José, vai dar erro porque já existe o código do cliente 1 com CPF 123, que é o Thiago. Executar. Ó, deu erro. Chave duplicada para 1, 123, que é o Thiago que já existe aqui, que eu acabei de criar. Tranquilo?
Então, isso aqui é uma chave primária composta. Se eu for utilizar eu posso utilizar numa tabela já existente, com o alter table, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar um drop mas eu tenho que apagar os dados primeiro. Deixa eu apagar os dados, marcar todos e apagar. Sim, apagou. Tá, não tem nenhum dado aqui. Agora eu vou alterar a estrutura. Vamos lá, vou dar um drop. Alter table. Qual tabela que eu quero criar? Cliente. Quero fazer o quê? Quero dar um drop. Qual que eu quero derrubar? Eu quero derrubar uma primary key. Drop primary key. Eu não preciso dizer qual, porque isso, como só tem uma chave primária por tabela, ele vai excluir a única que tem. Tem certeza? Sim. Tá? Apaguei, não tem mais agora a chave primária. Ó, pode ver que sumiu as chavezinhas. Eu vou recriar agora utilizando o alter table. Então, alter table. Qual tabela? Eu quero ter a tabela cliente, eu quero adicionar uma restrição. Qual restrição? Eu quero adicionar uma chave primária, primary key, no código cliente. O código cliente vai ser a chave primária. Executar. Pronto. Tá aqui, se eu olhar na estrutura, vai ter aqui o código cliente como sendo a chave primária. Tá? Que é o caso como aparece nesse primeiro exemplo aqui. Se eu posso fazer uma chave primária composta. Qual é a diferença? Eu tenho que definir constraint, o nome da restrição, primary key e as duas colunas, nesse caso aqui, que fazem parte da chave primária composta. Beleza? Foreign key. Então, foreign key, ou chave estrangeira, é uma forma de ligar duas tabelas. É a forma que a gente tem de fato dar sentido nos relacionamentos que a gente aprendeu lá no modelo de entidade de relacionamento. Tá? Uma chave estrangeira é um campo ou conjunto de campos de uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela. Ou seja, uma chave estrangeira em uma tabela ela vai apontar para uma chave primária de outra tabela. Esse é o objetivo da foreign key, chave estrangeira. Então a tabela contendo a chave estrangeira é chamada de tabela filha e a tabela contendo a chave primária, que é referenciada pela chave estrangeira, ela é chamada de tabela pai. Os valores presentes nos campos foreign keys devem estar presentes na coluna primary key da tabela referenciada. Isso é obrigatório, tá? Não é possível eu inserir uma foreign key, não é possível inserir um valor de foreign key que não exista na primary key da outra tabela. Por exemplo, ó, aqui nós temos a tabela de pessoas e aqui a tabela de pedidos. Tá? Tem o ID da pessoa 1, que é o Thiago, 2 e 3, os respectivos valores. Aí eu tenho o pedido 1, o ID 1 com o número tal, e o ID da pessoa 3. Ou seja, esse 3 aqui ó, referencia a esse 3 do José. Ou seja o José ele realizou esse primeiro pedido aqui. O ID aqui da segunda linha também é o José. Então, o José também realizou esse pedido aqui. Esse 2 aqui referencia a Maria. Então, ela realizou esse pedido aqui. E esse 1 aqui referencia o Thiago, ou seja, é essa linha aqui. Tá bem? Então, aqui nós temos a tabela pai e a tabela filho. Aqui, essa aqui é a chave estrangeira e aqui é a chave primária. A chave primária desse pedido é esse de pedido aqui. Tá? Como a gente cria isso? Exemplo. Deixa eu só ver se... tá, o código do cliente tem aqui. Tem a pessoa, tem ID pessoa aqui? ID pessoa, tá, nome e idade, show. Então eu posso utilizar essa tabela aqui. Então vamos lá, SQL, tá, .tg. Estou criando aqui a tabela pedido de acordo lá com
com as regras. Como que funciona? Eu vou ter a primary key, vou ter a chave primária do pedido, que é esse ID pedido, tá? E eu tenho a chave estrangeira, ela se chama ID pessoa, a chave estrangeira, desculpa, é essa coluna aqui, ID pessoa. E essa coluna ID pessoa, ela vai referenciar a tabela pessoa. Qual coluna? A coluna ID pessoa. Beleza? Ou seja, esse ID pessoa daqui da tabela pedido vai referenciar o ID pessoa da tabela pessoa. Entendeu? Agora, vamos lá. Nas pessoas eu tenho 3. Não, tem mais. Eu tenho Thiago, Maria, José e Pedro, tá? Com seus respectivos IDs aqui. Se eu posso tentar criar um pedido aqui. Vou tentar inserir um pedido. Pedido, ele não é autointeiramente, né? Não, tem que criar, tudo bem. Pedido 1, ID 1, número pedido 1, 2, 3, ID da pessoa. Aqui, inclusive, ele nem me deixa já. Eu tenho que escolher qual que eu quero. Vai ter que ser o Thiago, por exemplo. E mando executar. Então, deixa eu olhar aqui. Olha só. O ID do pedido 1, do número do pedido 1, 2, 3, é do ID da pessoa 1, que é o Thiago. Inclusive, aqui no próprio PHP Mais de Mim, eu posso clicar aqui, ó, e ele já me redireciona lá para o Thiago da tabela pessoa. Ok? Então, isso é uma chave estrangeira bem feita. Tá? Ou seja, eu estou criando esses vínculos entre as tabelas. Agora, vamos tentar criar um pedido. É que ele não vai nem permitir eu criar. Ele não vai permitir eu criar por aqui. Vamos tentar criar nulo. Será que vai funcionar? Número do pedido vai ser 2. Número do pedido 3, 2, 1. Aqui eu vou tentar ser nulo. Será que vai funcionar? Eu botei null. Tá, funcionou. Ou seja, aqui ele permitiu que seja nulo porque eu não coloquei aqui na regra no ID pessoa como sendo not null. Então ele permite ser nulo. Tá? Era bom, depende de cada caso. Se eu tenho um relacionamento 0, 1, 0, N, esse relacionamento aqui faz sentido. Tá. Enfim. É assim que é uma chave estrangeira. Ela vai referenciar a chave primária de outra tabela. Eu posso ter, no caso de uma chave primária composta, eu posso ter também uma chave estrangeira composta. Tá? Minto, aqui não está nada de composto não. Aqui só é uma outra forma de criar uma chave estrangeira de uma coluna apenas. Inclusive faltou isso. Depois eu ensino até como é que se faz isso. Mas isso aqui é uma outra maneira de criar uma chave estrangeira. Eu vou definir uma constraint, uma restrição, nome da restrição, foreign key. O foreign key vai ser qual coluna dessa tabela que eu quero que seja uma referência para a chave primária. O ID pessoa, beleza. Então, ele vai referenciar o ID pessoa da tabela pessoa. Tá? E eu posso adicionar essas regras também, ou mesmo excluir essa regra depois da tabela criada. Eu vou fazer aqui para mostrar. A tabela pedido, eu quero alterar a tabela pedido, eu quero dar um drop na constraint, na foreign key, eu tenho que dar um nome. Eu não criei o nome a princípio, acho que vai assim já talvez funcione. Não, eu tenho que colocar call foreign key, sim, eu tenho que colocar que é o ID pessoa. Executar? Tem certeza? Sim. Não deu certo. O que eu errei? Próximo ID pessoa. Não é assim que apaga? Foreign key. Eu tenho que dar o nome da foreign key. Mas eu não criei o nome com foreign key. Então, se eu simplesmente não der o parâmetro e eu executar, será que funciona? Não funciona. Então, ele cria, mesmo assim. Vamos ver. Estrutura. Foreign key.
tá aqui, ó, ID pessoa, nome da chave, ID pessoa. Então, para mim apagar, vai ter que ser alter table pedido drop foreign key. Aqui é direto a string, então vai ser direto ID pessoa. Executar? Sim. Talvez se eu apagar como index, vamos ver. Alter table pedido drop index id pessoa tá. E ele é preciso para uma restrição foreign key, então eu não posso dar drop. E se eu quero dar drop? Foreign key drop foreign key id pessoa. Bom, vamos ver alter table drop foreign key. Isso, vamos ver. Vamos ver na documentação do MariaDB, que é o meu banco de dados. Sintaxe. Vai ser foreign key next name. Isso aqui é importante entender também. A foreign key a princípio é essa aqui. Deixa eu tentar. Drop index. Apagou. Como é que ele conseguiu apagar e eu não consegui apagar? Meu Deus. Bom, vamos ver depois como que faz para alterar. Então, check. O check define um intervalo de dados que pode ser utilizado nos campos de uma coluna. Então, é possível definir quais dados tu quer que sejam inseridas em uma coluna. Por exemplo, se check for definido em uma única coluna, ele permite que apenas alguns valores sejam inseridos nessa coluna. Se a restrição check for definida em uma tabela, ele permite a inserção de dados baseados nos valores de outras colunas do mesmo registro. Professor, não entendi. Vamos para exemplo prático, que é melhor. Então vamos ver esse caso aqui da tabela pessoa, tá? Vamos criar aqui então a tabela pessoa. Deixa eu dar um drop na tabela pessoa que já existe. Acho que ele não vai permitir por causa do... Ah, mas a princípio apagou a chave estrangeira, vamos ver. É porque a chave estrangeira falhou, exatamente. Então eu tenho que apagar. Vamos dar um drop table
pedido e drop table pessoa. Beleza, agora funcionou. Aí se eu quiser inserir aqui a tabela pessoa novamente, com o ID da pessoa integer not null, nome varchar 255 not null, idade integer, cidade varchar 255, check, idade maior que 18. Ah, tem outro problema aqui. Esse que é o problema. Eu peguei um material, vocês vão achar, inclusive, ó, bastante material de MySQL quando a gente for trabalhar banco de dados, e como a gente está trabalhando com MariaDB, isso não é necessariamente verdade. Então, por exemplo, aqui está dando erro, porque a gente vai ter que inserir essa restrição aqui ao lado da idade. Aí ele para de dar erro. Aí agora sim, eu estou definindo que a idade, eu estou fazendo um check nela. Só vou permitir que pessoas maiores de 18 anos possam serem cadastradas. Executar. Tá, vamos aqui em pessoa. Vamos tentar cadastrar um em série. ID 1. Nome Thiago. Idade, vamos tentar lá com 18. Vai funcionar. Ó, funcionou. Agora eu vou tentar cadastrar alguém menor de idade. ID 2, Maria, idade 10. Vou executar e constrain pessoa.idade. Falha, porque justamente a restrição na idade não permite que uma pessoa com menor de 18 anos seja cadastrada aqui neste exemplo. Tá? É isso que o check faz. Ok? Então, só nesse caso teria que ser ao lado da idade. Esse exemplo aqui provavelmente funcionaria no MySQL, tá? Como eu estou usando MariaDB, não funciona. Então, verifique, executem todos os códigos no computador de vocês para ver se funciona. Outro exemplo com múltiplas colunas. Então, tipo, eu quero garantir que a pessoa tenha maior de 18 anos e seja de Itaqui. Então, por exemplo, deixa eu dar um drop table pessoa e vou executar. Ok, show. Aí vou de volta no exemplo. SQL. Qual que é a questão? Aqui eu tenho múltiplas restrições, tá? Talvez funcione porque talvez esse erro que ele esteja usando aqui seja... Bom, deixa eu executar, deixa eu ver se funciona. Ah, funcionou. Não sei se vocês perceberam, eu tava... Aqui, deixa eu mostrar de novo. Tá vendo que tá mostrando como erro aqui, ó? Pois é. Não tá errado. Por quê? Porque provavelmente o PHP MyAdmin, ele não reconhece isso aqui como uma sintaxe válida, aí ele acha que está errado, mas não está errado não. Tá? Então isso aqui acabou de funcionar. Então se eu tentar... Vamos para a restrição, vamos tentar cadastrar... pessoa. Estrutura. Tá? Tem aqui as informações. Vou tentar inserir. ID 1. Thiago. Idade. Tem que ser maior de 18. E de Itaqui. Executar. Beleza. Agora eu vou tentar cadastrar outra pessoa. Vou tentar cadastrar pessoa 2, Maria. Ela é menor de 18, ela é 10, por exemplo, de Itaqui também. Executar. Ó, já não permitiu. Tá. Agora, se for
de Uruguaiana e 10 anos de idade, também não permite. Então só vai permitir pessoas acima de 18 anos de Itaqui. Então mesmo se botar aqui 19 e estando em Uruguaiana, vai dar erro também. Então precisa ser maior de idade de Itaqui. Ó, funcionou. Essa é a restrição. Tranquilo? Esse é o check. Nós também temos o alter table do check e um drop do check. Então dá um drop e depois a gente bota um alter, tá? Vamos lá. Então, alter table, pessoa, drop o check. Eu defini o nome dele. Check pessoa. Vai ser check pessoa. É assim a sintaxe? Drop check pessoa. Executar? Tem certeza? Ok. Ele não reconheceu check. Vamos ver se eu acho na documentação do MariaDB. O drop do check. SQL statements. Eu quero procurar no drop. DDL, Data Definition, Language, que é os alter e tudo mais. Eu quero alter, porque esse drop faz parte do alter. Alter table. Drop column, drop primary key, drop foreign key, drop index, drop unique key, drop text, spatial, constraint. To remove drop constraint. Tem que chamar como um drop constraint. Então tá. Então aqui vai ser drop check, não, vai ser drop constraint. Constraint check pessoa. Executar, ok? Agora deu certo, exatamente. Então não pode ser no MariaDB, aqui não é drop check pessoa, vai ser drop constraint check pessoa, tá? Então aqui no lugar do check vai ser constraint. Vamos tentar adicionar agora. Alter table, pessoa add check. Vou adicionar uma checagem depois que a tabela já existe, tá? Alter table, pessoa. Eu quero add, eu quero adicionar uma nova restrição, uma nova constraint. Ele botou direto ali, né? Vou tentar botar diretamente check. Eu quero que a idade seja maior que 18. Executar. Então acabei de adicionar a restrição novamente na idade. Agora vou apagar essa restrição novamente. Alter table pessoa drop constraint. Não vou conseguir apagar porque eu não sei o nome da constraint. Não vai ser check pessoa, ele vai dar erro.
Deixa eu ver se eu acho a restrição de informação. Não, isso é para criar SQL. Cadê as constraints? Interessante, é difícil de achar aqui onde que fica as restrições. Achei, pessoal. Esse que é o problema. Quando a gente usa essa forma aqui, ó, sem definir o nome da restrição, por exemplo, aqui o nome da restrição é check pessoa, tá? O nome da restrição é esse. Quando a gente utiliza dessa forma sem dar nome, o MySQL, o MariaDB, ele dá o nome pra gente. Tá aqui ele, ó. O problema é o seguinte, daí depois quando a gente quer dar um drop, a gente não sabe qual é o nome. Então daí agora que eu sei, ó, constrain 1. Então seria o seguinte, tabela, eu quero, olha aqui. Constrain um nome, então para eu poder dar um drop seria alter table pessoa drop o check, eu quero ler uma constraint chamada constraint 1. Agora funciona. Que barbaridade. Por isso é sempre bom dar nome às restrições que forem criadas, tá? Enfim, check seria isso. E default, que é o último assunto. Default, a gente pode declarar o valor como default na criação da tabela. Tá? Então serve para indicar um valor padrão para um campo quando o mesmo não for especificado. Então, um exemplo, se a tabela pessoal possui dois campos, o código e o nome, e para o campo nome existe uma constraint default criada, ao inserirmos dados nessa tabela, podemos somente fornecer o conteúdo do campo code, pois o conteúdo do campo nome será automaticamente preenchido com o valor definido na constraint default. Tá? Ou seja, é um valor padrão. Por exemplo, toda vez que eu inserir uma pessoa, nesse caso aqui desse SQL, eu quero que ela seja, se ele não inserir a cidade, eu quero que a cidade seja Uruguaiana automaticamente. Tá? Pessoa, para variar. Então, vou dar um drop na tabela pessoa. Drop table pessoa. Ok? Muito bem. Então, nesse caso aqui, o default... Aqui eu tenho que alterar para aspas simples, porque senão não funciona. Toda vez então, que eu tentar criar uma pessoa e eu não dizer a cidade, ele vai colocar como uruguaiano, tá? É isso que vai acontecer. Vamos lá. Então agora eu vou procurar. Pode ver aqui ó, que o pré-definido, que é o default, para cidade, está em uruguaiano, tá? Vamos inserir um dado para ver. ID pessoa 1, nome Thiago, idade 31. Pode ver que ele já vem preenchido uruguaiana, tá? Nesse caso aqui. Executar, aqui não vai ficar muito claro. Se eu inserir outra pessoa agora com o código 2, chamada Maria, e aqui na cidade eu deixar sem cidade e sem código, dessa forma aqui, que é isso, que basicamente é isso que a gente vai ver, e mandar executar, deixa eu copiar, executar, funcionou. Professor, mas o senhor não disse a cidade da Maria. Mas daí, pega o default que é pessoa, pega o default que é o uruguaiano. Na Maria ficou uruguaiano. Tranquilo?
É isso que é o default. Basicamente é o valor padrão se tu não inserir nada. Já vem preenchido, entendeu? É isso que é o default. Ou seja, a cidade já vem preenchida. Se tu não disser nenhum valor, se tu disser o valor, vai aquele que tu definiu. Se o cara colocou Itaqui, por exemplo, vai ser Itaqui. Nós podemos alterar com o alter table. Então vai ser alter table pessoa. Eu quero, deixa eu dar um drop primeiro. Drop não, ali vai ter que ser modify, né? Alter. Ah, sim, porque daí eu tiro só o drop default. Eu apenas vou dar então um alter na cidade, porque eu vou apenas excluir o default dela. Eu apenas vou tirar o valor default. Funciona? Funcionou. Dessa forma, então, agora a pessoa mais não tem, no cidade não tem mais valor padrão. Aqui, ó, pré-definido, nulo. Tá? Então, se eu tentar cadastrar uma pessoa sem cidade, não vai vir uruguaiano, vai ser nulo. Ok? E eu posso colocar outro valor, por exemplo, está aqui se eu quiser. Para adicionar, então, vai ser alter table pessoa, alter cidade. Só alter cidade. Tá. Set default. Eu quero que o default seja agora Alegrete. Executar. Deu. Agora, se eu inserir uma pessoa sem dizer a cidade, já vem. Já vem Alegrete aqui escrito. Tá? Muito bem. E é isso. Os exercícios vão estar no Siga. Nós teremos a nossa live. Qualquer dúvida, fica à disposição. Até mais.